Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, hoje estou com Camila Pepe e a gente vai falar sobre uma das 10 Breakthrough Technologies eleita pelo MIT em 2025, que é a PrEP de longa duração para o HIV. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. No final desse episódio, você também pode assistir o nosso Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Esse é um espaço onde a gente debate sobre tecnologia, inovação e humanização do cuidado. Você pode assistir um trecho dessa entrevista agora, mas lembrando que no final do episódio você pode assistir a entrevista completa. Quando eu tenho um processo de tecnologia integrado, aplicado a esse sistema, eu reduzo essa jornada desse paciente, o atendimento dele é muito mais rápido e ele tem essa percepção de que ele consegue ser atendido, de que ele consegue usufruir desse serviço de saúde de uma forma muito mais rápida. Bem, todos os anos a MIT Technology Review ela elege uma lista das 10 principais tecnologias inovadoras para aquele ano. Quando a gente vê para biotecnologia e saúde, uma inovação que se destacou foi o lenacapavir, que é um medicamento que se mostrou capaz de prevenir as infecções por HIV. Então, primeiro, a gente teve uma publicação em junho de 2024 com mais de 5.000 mulheres e meninas adolescentes em Uganda e na África do Sul, que receberam essas injeções semestrais do lenacapavir, sendo então esse medicamento 100% eficaz. E posteriormente, em outubro de 2024, a Gilead, que é a fabricante desse medicamento, ela divulgou um segundo estudo, com os resultados indicando que o lenacapavir ele foi 96% eficaz na prevenção da infecção por HIV em pouco mais de 3.200 homens cisgêneros gays, bissexuais e homens trans, além de mulheres trans e pessoas não binárias, mas que fazem sexo com pessoas designadas do sexo masculino ao nascer. O estudo que foi feito com mulheres para a prevenção do HIV, que foi o primeiro estudo que eu comentei, ele foi o mais bem sucedido já visto. Lembrando também que o medicamento é considerado seguro, ele já é aprovado pelo FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, isso para o tratamento de infecções por HIV multiresistentes. Ou seja, ele já é usado para o tratamento, então já é seguro e eficaz nessa indicação, mas agora ele está sendo então testado como uma opção de prevenção. E os resultados, como eu falei, são bastante promissores. Complementando o que a Laura já trouxe, desde 2012, a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de medicamentos para a prevenção do HIV, os PrEPs. Aqui no Brasil, o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica já recomenda o uso da medicação oral diária para a prevenção do HIV ou utilizada logo antes da exposição ao vírus do HIV. O que acontece é que esse medicamento de tomada diária ele acaba impactando diretamente na adesão ao tratamento. O estudo que a Laura trouxe mostrou no lenacapavir que o uso da injeção semestral foi mais eficaz do que a tomada diária do medicamento da PrEP. Isso acontece porque os participantes acabam tendo dificuldade na manutenção da rotina da tomada diária da medicação. Esse ponto da adesão ao tratamento é super importante quando a gente fala do cuidado em saúde. Isso não só no cenário do HIV, mas também de todas as doenças. É importante trazer aqui também que, desde 2021, o FDA aprovou a primeira medicação injetável de longa duração para a prevenção do HIV, o cabotegravir, um medicamento da Vive Healthcare, controlada majoritariamente pela GSK. Essas injeções elas devem ser tomadas a cada 2 meses e com isso a gente traz aqui também mais um potencial do lenacapavir, uma vez que essa medicação ela pode ser utilizada a cada 6 meses. Agora, Camila, fazendo até um gancho com isso que você trouxe, o que é realmente muito importante é que o lenacapavir ele pode ter resultados ainda mais promissores. Nesse mês, a gente teve os resultados de um estudo de fase 1, um ensaio clínico, que avaliou as injeções anuais do lenacapavir e os resultados foram publicados, então, na revista científica The Lancet. Esse estudo ele incluiu 40 voluntários saudáveis nos Estados Unidos, que receberam, então, o lenacapavir, mas uma formulação ligeiramente diferente com essa outra via de administração. Enquanto os outros 2 ensaios que eu falei anteriormente, eles avaliaram as administrações subcutâneas a cada 6 meses. Aqui a gente está falando de injeção intramuscular.
E depois de um ano, o que os pesquisadores observaram é que os níveis do medicamento no sangue desses pacientes ainda era maior do que aqueles que eles observaram, então, nos outros 2 estudos que eu falei antes. Agora, o que isso pode significar? Na verdade, os resultados ainda estão muito no começo, né? Como eu falei, é um estudo de fase 1 e tem toda uma jornada dentro da pesquisa clínica que esse medicamento ele vai passar. Mas a Gilead, que como eu disse antes, é a indústria fabricante do lenacapavir, ela já está planejando um ensaio clínico de fase 3 que vai envolver os testes dessas injeções anuais em um número maior de pessoas para avaliar, então, a prevenção da infecção pelo HIV. Realmente os resultados são super positivos, mas é importante também trazer uma visão relacionada ao acesso. Depois de finalizadas essas etapas de ensaios clínicos, esses medicamentos precisam passar por uma aprovação de registro sanitário pela Anvisa para que sejam aprovados e cheguem aos pacientes através do SUS. Isso acaba passando também por uma avaliação complementar que envolve não só segurança, eficácia da tecnologia, mas também essa relação de custo-efetividade e de impacto orçamentário quando se comparam com os outros medicamentos de prevenção do HIV disponíveis no SUS. Mas qual é o cenário desse medicamento injetável promissor? Hoje, a Gilead já submeteu para aprovação de registro sanitário no FDA no final do ano passado e agora no início do ano no EMA, a Agência Europeia de Medicamentos. A expectativa da Gilead é que ele seja aprovado pelo FDA até o meio do ano, mais ou menos em junho, para que esteja disponível para os pacientes nos Estados Unidos. E no Brasil, o cenário que a gente tem hoje, como já foi dito aqui, é a disponibilidade através do SUS do medicamento oral para PrEP. A gente já teve a aprovação também pela Anvisa do medicamento injetável, o cabotegravir, aquele que se toma a cada 2 meses, e com relação ao lenacapavir, que é a injeção a cada 6 meses, a Gilead submeteu agora, recentemente, para a Anvisa e existe a expectativa de que seja aprovado por essa agência até o final do ano. Lembrando que o cabotegravir ainda não está disponível no SUS, mas existe essa expectativa de que essa avaliação aconteça e, quem sabe, ele também esteja disponível para a população através do Sistema Único de Saúde. Bem, Camila, sem dúvida, um cenário promissor que a gente com certeza vai acompanhar por aqui. E para dar continuidade, né, nessa conversa, a gente recebe então aqui no nosso estúdio a doutora Brenda Hoagland, que é médica, infectologista e pesquisadora do INE Fiocruz. Bem-vinda, doutora Brenda. Obrigada pelo convite. Agora, até para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco, né, o que é a PrEP, contasse um pouco da história desses tratamentos, seja que a gente pode chamar de tratamento preventivo, e o que de fato surpreendeu vocês, pesquisadores, quando viram esses resultados do estudo do lenacapavir? O que chamou tanta atenção da comunidade científica? Então, eu vou tentar falar de maneira resumida, sucinta e fácil de entender. Na verdade, a história da PrEP, da profilaxia, ela não é um tratamento, ela é uma prevenção. Ela vem já desde 2007. O primeiro estudo de PrEP foi o IPREX, que gerou os dados para hoje a gente ter PrEP oral, que é o que hoje a gente tem no SUS. E o Brasil, ele é pioneiro de fazer projetos que a gente chama de demonstração de implementação, ou seja, a partir do resultado da pesquisa, a gente transforma o resultado da pesquisa em realidade no contexto da saúde pública. Então, no Brasil, a gente começou com um estudo entre 2014 e 2016, que é o PrEP Brasil. O PrEP Brasil gerou os dados para o Ministério da Saúde e a Conitec incorporar a PrEP oral no SUS. Então, hoje, a gente tem diversas unidades espalhadas pelo Brasil que oferecem gratuitamente PrEP oral no SUS. E não são para populações específicas. A pessoa que entender que pode se beneficiar dessa prevenção, que é uma prevenção do HIV, ela pode procurar uma unidade, fazer uma consulta e avaliar se aquilo é uma boa escolha para ela. E a partir daí, a PrEP continua seguindo com novas formas de prevenção, que não só o comprimido. E por que seguiu com novas formas? Porque nem todo mundo se adapta a tomar comprimidos. Então, a partir daí teve um segundo estudo, que também já tem resultados de eficácia, que já tem registro, inclusive, no Brasil, que é o cabotegravir, que é uma PrEP
intramuscular, é uma injeção intramuscular que a gente toma a cada 2 meses. Essa ainda não é uma tecnologia incorporada no SUS, mas como já existe registro na Anvisa, já existe um estudo de implementação sendo conduzido para oferecer dados para essa decisão. E mais recentemente o lenacapavir, que também é uma medicação injetável, mas agora ela é subcutânea, uma injeção subcutânea que a gente toma a cada 6 meses. E qual é a diferença em relação à PrEP oral? A PrEP oral eu preciso tomar o comprimido todo dia para eu estar protegido do HIV. O injetável intramuscular eu tomo a cada 2 meses para estar protegido do HIV. E essa formulação que é a Ulena, o mais sensacional dela foi o resultado, né? Que mostra uma proteção de 100%, mas sempre temos que lembrar, se tomado adequadamente. Então, porque PrEP não é vacina. Vacina é algo que a gente realmente toma, na maior parte das vezes injetável, e o nosso corpo produz a defesa contra a doença. A PrEP não, ela é um medicamento. Ela está me defendendo da doença porque eu estou tomando o medicamento. Uma vez que eu não tomo, não surgiu nada no meu corpo que vai manter proteção. Então, hoje a gente não tem ainda uma vacina de HIV. Infelizmente, recentemente a gente teve um estudo mosaico que estava muito perto de ser uma vacina, mas infelizmente ela não se mostrou eficaz. Porém, a gente tem todas essas tecnologias novas de PrEP que estão se mostrando eficazes para proteger as pessoas do HIV. Agora, doutora Brenda, você até comentou, inclusive, do PrEP já está disponível no SUS. A gente teve atualização esse ano do PCDT, o protocolo, trazendo essas informações. E dentro do protocolo, eles falam sobre a importância da PrEP para que se consiga atingir o objetivo do Ministério da Saúde, que é de eliminar a epidemia da AIDS até 2030. E aí, pensando nisso, eu entendo que seja super importante que se entenda realmente esses resultados de eficácia dos estudos clínicos, trazendo essa diversidade daqueles que podem se beneficiar do uso da PrEP. E eu queria que você contasse um pouco como que o desenho, inclusive das injeções de a cada 6 meses, foi feita para conseguir, inclusive, trazer essa diversidade. Como que foi feito esse desenho para que a gente pudesse ter essas informações? Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu quero até complementar que a política do Brasil de prevenção do HIV, a gente chama uma política de prevenção combinada. E o que significa isso? Para a gente chegar a esse número 0 de novos casos de HIV, não é a PrEP sozinha que vai fazer isso, e sim a combinação de ações para isso, que envolve também o tratamento das pessoas que têm HIV, porque tratar HIV, além de ser benéfico para a saúde da pessoa, ela impede a transmissão do HIV, porque no tratamento o meu vírus fica zerado no corpo e eu não transmito. Então, trazer a PrEP é esse somatório. Então, eu preciso testar o maior número de pessoas possíveis, identificar as positivas, colocar em tratamento e ela estar com a sua carga viral negativa, indetectável, e aquelas que não têm HIV e se encontram numa situação de vulnerabilidade para o HIV, ter acesso à PrEP. Então, é assim, com essa medida, que não é só um caminho, diversos caminhos que eu vou alcançar o meu objetivo final. O que a gente pensa, assim, que a gente acha muito importante, que o Lena, vou chamar de Lena, pode trazer, que quando eu tenho uma prevenção de longa duração, eu tenho um período que aquela pessoa ela não precisa estar lembrando de tomar um remédio, ela vai estar protegida naquele período e facilita principalmente as situações que podem me trazer mais vulnerabilidade, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu não consigo tomar um comprimido todo dia, ou eu não posso andar com comprimido porque eu vou ser julgado, ou alguém vai achar que eu estou em uma doença, ou eu não posso mostrar para minha família que eu tomo isso porque
vou me expor de alguma situação. Então, a injeção traz essa facilidade de eu tomar a injeção e ninguém precisa saber. Só que eu tenho que lembrar que a cada 6 meses, nesse caso, eu vou ter que retornar, porque depois de 6 meses eu não vou estar protegido, né? E a grande inovação é que, comparado ao cabotegravir, que também é extremamente eficaz, a gente tem resultados que, dependendo das populações, eu posso chegar a 60%, 80% de proteção. Isso é muita coisa. Com Lena, nesses resultados iniciais, a gente está atingindo 100%. É claro que a gente está num contexto de pesquisa e agora a gente quer trazer isso para o mundo real. E no mundo real, a gente vai continuar observando e acompanhando para ver se isso, num contexto mais ampliado, a gente vai seguir vendo os mesmos resultados. Mas a gente tem muita confiança que sim. Não sei se respondeu a sua pergunta. Eu até queria te perguntar, porque assim, é claro que é importante que as pessoas tenham conhecimento dessa possibilidade, né? E aí, quais são hoje os planos, as ações que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, para garantir que esse tipo de abordagem chegue às pessoas mais vulneráveis? Então, teve a questão do estigma que você falou, né? Como, de alguma forma, as injeções podem contornar, ao invés de você ter ali os comprimidos para uso diário. Mas existe esse pensamento também dessa inovação, vou chamar o Lena de uma inovação, no sentido de garantir ou de permitir que chegue para mais gente esse conhecimento? Então, esse é o maior desafio. Desde o início, inclusive com estudos de PrEP oral, inclusive com as pessoas que chegam aos estudos. Hoje, nesses últimos 10, 15 anos, obviamente quem mais acessa essas tecnologias são as pessoas com maior nível educacional, que acessam melhor a informação, as redes, os mais velhos, né? Os mais escolarizados, os mais brancos. E a nossa epidemia, principalmente no Brasil, mas isso é uma coisa geral, está atingindo cada vez os mais jovens e, obviamente, os que são menos escolarizados. E a gente tem esse grande desafio de acessar essas populações. Um exemplo que a gente tem no Brasil, que está sendo feito para tentar chegar aonde as populações estão, é na própria cidade de São Paulo, que, além de PrEP está disponível nas unidades públicas de saúde, existem novas formas de oferta. A gente tem um serviço de PrEP dentro do metrô, que funciona no período da noite, ou seja, quando as pessoas estão voltando do seu trabalho, podem passar lá. Em alguns metrôs tem máquinas de retirada de PrEP, é igual uma máquina de refrigerante mesmo, onde a pessoa faz uma consulta por telefone, recebe um QR Code, vai lá na máquina e retira o seu medicamento. Existem serviços alternativos, que é um ônibus itinerante, que também funciona num horário alternativo, de 5 às 10 da noite, em regiões em que populações que podem estar em situação de mais vulnerabilidade podem acessar com facilidade. Então ele fica na rua e a pessoa pode acessar, inclusive a PrEP, não só a PrEP, como a testagem, como o tratamento de sífilis. Então eu acho que essas tentativas, esses novos modelos que vão além do modelo básico serviço de saúde de 8 às 5, precisam ser pensados e precisam ser executados. Em ONGs que acessam populações diversas, são ideias ou unidades móveis em comunidades. Eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, sair um pouco dessa questão do serviço de saúde padrão 8 às 5 e permitir que as pessoas acessem essa tecnologia num ambiente que ela também se sinta seguro, que isso é importante. O estigma e a discriminação também levam à violência. E isso são barreiras para as pessoas que realmente poderiam estar se beneficiando de acessar o serviço. Então, a gente precisa pensar fora da caixa e não pode ter medo, a gente tem que tentar.
Talvez nem todas funcionem, mas se a gente não tentar, não vai acontecer. E lembrar que a PrEP oral, ela é disponibilizada gratuitamente no SUS e é responsabilidade dos estados e dos municípios pensar maneiras de ampliar esse acesso. A medicação está disponível, ela está comprada, ela está aí para ser usada, mas cada município, cada estado também tem que fazer a sua parte, né, nesse dever de casa para as pessoas poderem acessar. Agora, essa questão que você falou, né, hoje a responsabilidade do programa, que inclui a PrEP, está para os estados e municípios. Então, o paciente, de modo geral, quando não tem esses programas, programas não, mas eu digo soluções alternativas como essa máquina no metrô, ele consegue o acesso pela UBS. Sim, a unidade básica. Não são todas as UBSs que oferecem, mas na internet facilmente você consegue entrar numa página do governo federal onde eu encontro o PrEP. Se você botar isso, você entra nessa página que lista em todos os estados quais são as unidades que disponibilizam. Então, assim, encontrar uma unidade não é difícil. A questão toda das unidades é que a unidade funciona muitas vezes de 8 às 5, a unidade muitas vezes não atende só PrEP e atende outras especialidades. Então, a unidade às vezes é num local que é longe da onde a pessoa reside. Por isso que a gente pensa em novas formas de acessar essa tecnologia e lembrar que isso é uma profilaxia. Então, prevenção apesar de ser um medicamento, ela não é para um tratamento. Então, são pessoas saudáveis que estão buscando uma forma de se manter saudáveis. Então, não é para a gente se agarrar à ideia que isso precisa ser dentro de uma unidade de saúde padrão. A gente realmente precisa ampliar o nosso pensamento. Já é feito, o próprio governo federal mudou no seu consenso, permitindo que, para além de médicos, enfermeiros e farmacêuticos possam realizar a prescrição de PrEP, porque a prescrição de PrEP não é um tratamento, ela é uma prevenção. Então, você precisa, basicamente, de um teste de HIV negativo. Aí a pessoa diz, mas é um medicamento e eu posso ter um efeito colateral. E aí? Precisa do médico? Precisa do médico, mas aí você vai gerar uma estrutura para as pessoas que precisam de uma assistência especializada, que não é a maioria. Então, a gente não deve se agarrar a uma coisa por causa do que vai acontecer com uma minoria. A gente tem que ter um plano para situações de assistência numa eventual complicação, efeito colateral ou qualquer coisa, e permitir que todos os outros que não vão estar nessa categoria acessem de maneira mais fácil. Então, tornar outros profissionais prescritores também é uma forma de ampliar o acesso. Acho que, resumindo, né, é importante a gente deixar a mensagem que a prevenção oral, ela está disponível gratuitamente no SUS, mas como você trouxe, ações individuais dos estados e municípios, como o exemplo de São Paulo, podem ajudar justamente para que as pessoas se sintam confortáveis em ir buscar essa prevenção, né? E agora, até pensando mais no longo prazo, porque a gente sempre gosta de falar de futuro, né, Laura, aqui, a gente sabe do que tem disponível hoje, o oral disponível pelo SUS, a gente sabe dos injetáveis, como você trouxe, o a cada 2 meses que já foi aprovado pela Anvisa, e a gente tem aí a possibilidade do a cada 6 meses também ter essa aprovação no curto prazo. Mas o que mais a gente pode esperar? Você comentou de vacina, queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Eu li um pouco sobre PrEP personalizada, eu não sei nem se isso existe, se isso seria alguma coisa relacionada ao futuro. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, infelizmente, de vacina a gente estava muito animado e a gente teve, assim, essa interrupção. Então, atualmente, seguem-se em estudos de vacina. A ideia da vacina é que você possa vacinar as pessoas e elas ficarem protegidas por um prazo muito maior que uma profilaxia, né? Mas que não quer dizer que exatamente vai ser assim. A gente agora tem um exemplo da Covid que você toma uma vacina a cada 6 meses, porque você não consegue ter anticorpos durando tanto tempo.
Mas vacinas sempre seguem esse estudo. Existem outras modalidades de PrEP que estão em fases diferentes de estudo que podem vir a estar disponíveis em algum momento. Eu acredito que esses estudos vão continuar, porque como você fala PrEP individualizada, na verdade, é a gente entender o que funciona para aquela pessoa. Então, não é porque uma coisa funciona, que aí quando a gente fala em PrEP, sempre vai ter alguém que vai levantar a mão e falar assim, mas tem camisinha aí, funciona. E a camisinha realmente é excelente, porque além dela prevenir o HIV, ela previne outras infecções sexualmente transmissíveis, previne a gravidez. Então, ela é maravilhosa, mas não significa que todo mundo consegue se adaptar, não significa que consegue se adaptar em todas as situações. Então, o individualizado é isso, é entender o que funciona para você. Então, para a PrEP ainda existem formulações que são estudadas, como, por exemplo, ter um medicamento num anel vaginal, que teria o anticoncepcional e o medicamento. Isso é uma tecnologia que vem sendo estudada para atender principalmente mulheres. E a gente tem que pensar que mulheres, às vezes, se encontram em situações de vulnerabilidade diversas, que não significa ter, por exemplo, múltiplos parceiros. Pode estar numa situação de uma relação em que ela está vulnerabilizada, que ela não tem como controlar o seu risco dentro dessa relação. Então, isso é uma PrEP individualizada. Você está vendo que aquela pessoa tem uma característica específica que pode usar uma metodologia que não depende... Porque o preservativo, a gente precisa lembrar, precisa que o outro utilize, né? E a PrEP, na verdade, está na minha mão a decisão de me prevenir. Então, esse que é o individual também está nesse sentido. Então, como aqui a gente fala de novas tecnologias, tem estudos com anel vaginal, tem estudos de PrEP com implantes, então, todos esses, o anel vaginal nem tanto, porque o anel vaginal você tem que trocar com uma regularidade. Os implantes, eles também têm essa ideia do longa ação, né, para você ficar mais tempo. Teve estudos transdérmicos, de você usar um adesivo e tal. Então, todas essas tecnologias, o porquê que esses estudos seguem? Pela individualidade de cada um. A gente tem PrEP oral, é eficaz, está disponível no SUS, você pode buscar. Mas a gente sabe que uma parcela das pessoas que buscam não persistem, né, nessa forma. Por quê? Porque preciso tomar todo dia para funcionar, preciso retornar e pegar um frasco. O frasco eu preciso manter talvez em privacidade. Então, quando eu tenho uma tecnologia injetável, eu tenho outras questões. Uma é intramuscular, o cabotegravir é uma injeção intramuscular profunda. Então, algumas pessoas podem não tolerar a dor, não tolerar a agulha. Apesar dela não ser tão dolorosa assim, a gente sabe que isso também é uma questão individual. E no lenacapavir é a questão de ser uma injeção subcutânea, é tipo uma agulhinha de insulina, agora com um intervalo maior, 6 meses, mas é o desafio. Será que daqui a 6 meses, naquele período adequado de eu repetir a minha injeção, eu vou lembrar? Eu vou estar numa cidade que tem? Então, assim, tudo tem os desafios, mas isso não deve ser um motivo de você não querer disponibilizar, exatamente porque quanto mais eu tenho opções de escolha, melhor vai ser o resultado, que é o meu objetivo final de controlar a epidemia, porque eu vou conseguir individualizar para cada um o que cada um precisa. Legal, então são novas tecnologias, essa possibilidade da individualização, não vou nem falar personalização, gostei disso, né, de identificar o que é melhor para cada um e também de novas ações que possam ampliar esse acesso, né, que já existe, mas que pode ser melhorado. Precisa, ainda precisa muito. Brenda, obrigada pela sua participação aqui com a gente no podcast para, enfim, contar um pouco dessa inovação e do que a gente pode esperar
aí em termos de PrEP. É muito interessante ver como o ganho veio também muito em torno da adesão, de forma como a gente conversou, a tentar alcançar as populações, né, mais vulneráveis, melhorar essa questão do estigma e garantir então que a gente não tenha novos casos para serem tratados. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e podendo disseminar essa informação, que hoje o mais importante é que a informação possa ser disseminada para atingir aquelas pessoas que entendam que podem se beneficiar com isso. Obrigada. Obrigada. E obrigada também a você que acompanha o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos na nossa vertical de Biotech and Health em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Chegou a hora do Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Esse espaço, você sabe, a gente usa para debater tecnologia, inovação e humanização no planejamento de uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde, e hoje eu converso com o Luiz Santos, que é o gerente de contas médicas da Blue. Luiz, vamos seguir falando então de faturamento 100% online. Que tipo de benefícios e vantagens isso traz para o beneficiário? Bom, para os nossos beneficiários, esse benefício ele está revestido justamente na jornada dele enquanto paciente. Imagina você que eu tenho a jornada de sair da minha casa, inicialmente a minha motivação. Eu estou indo para um hospital, por exemplo, porque exige a necessidade de uma atenção à saúde. Então, esse beneficiário ele já está com uma necessidade, ele já está passando por algum incômodo na saúde, e ele tem que ficar na recepção, depois ele tem que passar por um processo extremamente burocrático que envolve diversas etapas. Quando eu tenho um processo de tecnologia integrado, aplicado a esse sistema, eu reduzo essa jornada desse paciente, o atendimento dele é muito mais rápido e ele tem essa percepção de que ele consegue ser atendido, de que ele consegue usufruir desse serviço de saúde de uma forma muito mais rápida. Isso é um feedback que vocês têm com frequência? Isso é um feedback dos nossos pacientes, dos nossos beneficiários, em relação aos outros convênios que atuam de uma forma muito, digamos, ultrapassada. Então, quando a gente tem uma forma de atender que seja muito mais rápida, que seja muito mais eficaz e que traga essa celeridade, porque o paciente ele percebe a eficiência à medida em que ele fica menos tempo na recepção. Então, do ponto de vista do cliente, eu posso dizer isso. Quando eu vou em um local que eu vou em busca, né, de algum serviço, seja ele de saúde ou seja ele de qualquer outro serviço, e quando eu tenho uma percepção de que o acesso é muito fácil e de que eu consigo, de fato, a resolução daquilo que eu fui buscar, eu tenho a ciência de que aquele é um lugar de excelência. Ele tem um padrão de excelência porque o meu atendimento é rápido. Olha que curioso, uma percepção baseada no tempo que pra gente é ouro hoje, Isso, né? é verdade. E mais segurança também, no sentido de evitar duplicidade. O código token, que hoje é muito utilizado pelo sistema financeiro, também tem sido utilizado pelas operadoras, né, para autorizar procedimentos. Como que vocês utilizam essa ferramenta? Isso, exatamente. O código token hoje já é utilizado pelas grandes operadoras. Então, as grandes corporações, as operadoras que já têm muito mais tempo no mercado, elas já utilizam o código token. Esse código token, além de facilitar operacionalmente as transações entre o paciente, o prestador e entre a operadora, traz também essa questão que você falou da segurança, porque evita, né, a duplicidade, garante de verdade a assertividade de que o paciente de fato fez aquele procedimento. Então, em processos mais anteriores, a única evidência que comprovava a realização de um atendimento, por exemplo, era uma assinatura em uma guia de papel. Então, pode ser que aquele paciente nem estivesse lá. Então, hoje a gente tem no mercado diversas evidências de fraudes que aconteceram dentro desse ambiente. Com o token, você evita isso, porque ele é atrelado ao beneficiário, aos dados dele, e só quem pode te passar essa informação é o próprio beneficiário. Então, ele tem a segurança de que ele, de fato, está realizando aquele processo, de que, de fato, os dados dele não estão sendo utilizados, por exemplo, para um tipo de fraude. Do outro lado, a operadora também tem essa ciência de quem é um beneficiário, de que é um assegurado e que está utilizando o serviço prestado por ela. E funciona da mesma maneira como a gente utiliza para os bancos. Isso, exatamente. É algo que está, de fato, literalmente na palma da mão do beneficiário. Então, ele tem um aplicativo. Pelo aplicativo. Isso, pelo aplicativo. No momento que ele está lá fazendo a solicitação de um exame, por exemplo, ele recebe imediatamente um token. Esse token, como eu falei, ele é de guarda do paciente. Então, quando ele recebe esse token, ele passa para o prestador de serviço e isso libera o atendimento. Perfeito, obrigada, Luiz.
Você acompanhou mais um Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. A gente se encontra no próximo. Até! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.